Eleições 2022. Começa agora a sabatina com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Hoje o nosso primeiro entrevistado será Rafael Parente, que vai concorrer pelo PSB, a corrida ao Buriti. E olha, tem sabatina, dá uma olhada. Bom, gente, muito boa tarde para vocês. Não estão acostumados comigo nesse horário aqui, mas estou para a primeira sabatina. Será uma série de entrevistas e vamos com o nosso primeiro entrevistado. Rafael Parente tem 45 anos, é professor com doutorado em educação pela Universidade de Nova York. Foi secretário de Educação no Distrito Federal e subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais no Rio de Janeiro. A partir de agora, teremos 20 minutos de conversa com o pré-candidato ao Palácio do Buriti pelo PSB, Rafael Parente, que já está aqui no nosso estúdio com a gente. Secretário ou candidato, porque a gente sempre chama pelo cargo mais elevado. Já ocupado, secretário, muito boa tarde, muito obrigado pela sua atenção com a gente, abrindo esse ciclo de sabatinas. Antes de começar a conversar com o candidato do PSB, só vou anunciar que essa entrevista tem a participação também do Yuri Ascar, que está na nossa redação do R7, da Record TV, e da Cris Otaviano, lá ao vivo do Palácio do Buriti, todos com questões importantes para esse debate, já que a Cris tem acompanhado o dia a dia da política, o Yuri também, sempre nas coberturas aqui da Record TV Brasília. Participarão, sinal aberto para vocês. Assim que tiverem perguntas, já podem me comunicar aqui, a gente vai fazer a intervenção de vocês. Candidato, boa tarde. Boa tarde, é um prazer ser o primeiro, a ser entrevistado aqui, Porta Nova, Cris, Yuri, estou muito alegre, de estar aqui com vocês hoje. Pois é, a sua marca é militar, mais do que só trabalhar, mas militar na educação. E é uma militância que já tem conhecimento do Rio de Janeiro e tem também aqui no Distrito Federal, mas uma passagem rápida. Nas redes sociais, um dos destaques que a sua equipe gosta de sublinhar é ser experiente. Sim. Mas como candidato não é o candidato mais velho. É verdade, não sou o candidato mais velho, mas mais do que as outras pessoas eu tenho mais experiência em gestão pública e gestão privada, Porta Nova. Por quê? Porque eu já participei de 2 governos. No governo do Rio de Janeiro eu fiquei por mais de 4 anos como subsecretário. Aqui eu fiquei por menos de 1 ano, mas já participei de 3 empresas, ajudei a fundar 3 empresas, fui diretor dessas empresas, tive sucesso nessas empresas. Sou acadêmico, tenho mestrado e doutorado em educação, também já fui pesquisador da educação, já trabalhei no terceiro setor, então em diversas áreas diferentes eu tenho experiência como um gestor público e gestor privado, tendo resultados, tendo entrega, porque trabalho muito, trabalho com inovação, trabalho com empenho e sempre consigo entregar resultados por onde eu passo. O senhor foi anunciado pelo governador Ibanez como secretário de Educação, e se aproximou, evidentemente, trabalhando no Executivo, o que já é uma experiência. Mas, no meio do caminho, houve uma série de atritos. E a sua saída foi uma saída um pouco traumática, se é que eu estou sendo preciso nessa palavra, usando... Hoje o senhor está no PSB, candidato do PSB já confirmado ao GDF. Por que essa saída tão traumática? Por que esse afastamento em relação ao Executivo atual? Porta Nova, quando eu fui convidado pelo governador para ser o secretário de Educação, havia uma série de combinados, inclusive que haveria 100% de autonomia para que eu criasse a minha própria equipe e para que nós estabelecêssemos um plano estratégico, que inclusive foi criado. A gente criou um plano estratégico chamado EducaDF. Esse plano foi apresentado à sociedade. Um plano com 5 bandeiras, 5 macro políticas que nós iríamos implementar ao longo desses 4 anos. Esse plano não pôde ser implementado porque a gente começou a ter várias interferências, várias ingerências políticas e econômicas que não tinham sido combinadas. Ou seja, havia um acordo que foi quebrado e, por conta disso, a gente começou a ter esses problemas e a culminância disso foi com relação ao que havia sido combinado no sentido das escolas compartilhadas com a Secretaria de Segurança. Pois é, a questão da militarização das escolas, qual a sua posição hoje em relação a esse projeto?
Eu entendo a parte dos pais que toda a sociedade quer que os seus filhos estejam seguros e todos nós queremos e desejamos que as escolas e todos os lugares a gente precisa ter ambientes que sejam ambientes ordeiros, ambientes seguros, que exista uma segurança física e psicológica, porque a gente precisa dessa segurança, inclusive, para que os nossos profissionais trabalhem bem, para que os alunos aprendam, para que todas as coisas aconteçam da forma que precisa acontecer. A segurança é o problema número 1 na cabeça dos pais e é o problema número 2 na cabeça dos alunos. Então, se os alunos não se sentem seguros, como é que eles vão aprender? Ao mesmo tempo, a gente tem outras alternativas que a gente pode implementar no lugar. Por exemplo, a gente pode ter a volta do batalhão escolar, ter 2 policiais presentes em todas as escolas. Por que ter um programa que atende 10 a 20 escolas, se a gente pode ter um batalhão escolar em todas as escolas? Por que não ter programas mais efetivos, políticas que sejam mais modernas e que por meio de artes, esportes, de programas e políticas que implementem metodologias socioemocionais, por exemplo, que a gente possa implementar desenvolvimento de competências e habilidades que a gente trate do respeito, da disciplina, da ordem, mas também de competências que são essenciais para o século XXI e para a empregabilidade do futuro, como criatividade, cooperatividade e uma série de outras, já que a gente sabe que as crianças e jovens de hoje, a maioria delas vai ter profissões que ainda nem existem. Mas quando se fala em gestão compartilhada na educação, a gente está colocando num patamar de equivalência o pedagógico, quem está preparado para ser professor, para dar aula, para ser orientador, e o militar que vai para aplicar a disciplina. Nesse seu modelo, não existe essa equivalência. No meu modelo, tanto o pedagógico quanto a disciplina são exercidas pela autoridade da escola, civil, que são os professores e os diretores. Uhum. Mas não por um militar. Não precisa. Uhum. Perfeito. Bom, primeira participação aqui do Yuri Ascari. Yuri, boa tarde para você. Tem uma pergunta aqui para o candidato. Boa tarde, Porta Nova. Boa tarde, candidato. Cris, boa tarde a todos. Candidato, o senhor falou aí da gestão compartilhada e que acredita que uma saída melhor é a volta do batalhão escolar. Mas se podemos falar em algum legado que no curto período o senhor implementou na Secretaria de Educação no início da gestão Ibanez e que permanece até hoje, é exatamente a militarização das escolas. Então o senhor está dizendo hoje que é contra essa militarização, é isso? Eu preciso discordar de você, Yuri. Na verdade, o que a rede, e eu acho que toda a sociedade se lembra da minha passagem na secretaria, é da presença do secretário de Educação nas escolas. A gente implementou uma série de outras coisas e eu acho que o principal para a rede foi a implementação de um projeto estratégico, como eu disse, que se chamava EducaDF. A gente implementou as caravanas da educação. Todas as semanas nós íamos com vans, né, com subsecretários, com assessores. Nós passávamos por 8 escolas e pelas regionais de ensino. Cada semana a gente ia para uma regional específica, a gente visitava 6 escolas que faziam um excelente trabalho, como forma de reconhecer o excelente trabalho que estava sendo feito por aquela escola, e 2 escolas que precisavam de algum apoio para que elas pudessem passar a fazer um trabalho melhor. Essa foi uma das políticas que a gente implementou. Uma outra foi a virada da educação. A gente parava durante alguns dias do ano com um tema específico para fazer uma formação durante toda a rede. Por quê? Porque a gente entende que várias escolas têm problemas que são compartilhados entre elas. Por exemplo, algumas escolas dizem: a gente não consegue a participação dos pais e das famílias nas nossas reuniões aqui, mas outras escolas conseguem fazer isso de forma muito bacana. Então, por que não existir essa troca entre elas? Então, existiu uma série de coisas sendo implementadas. A gestão compartilhada não foi algo que foi, de fato, implementado por mim, foi algo que foi definido numa parceria entre o governo do Distrito Federal e o governo federal, e que eu acho que existem metodologias muito mais efetivas e modernas para que a gente implemente um ensino que seja mais apropriado para o século XXI. Não só com batalhão escolar, mas com desenvolvimento de competências e habilidades das nossas crianças e jovens, para que eles estejam prontos para as profissões do futuro, para uma nova realidade que a gente já tem atualmente. E com os desafios que a gente tem. Inclusive, lancei há pouco tempo um livro que se chama Como Educar Famílias para Futuros Desafiadores, que a gente fala exatamente sobre isso. O mundo se torna cada vez mais complexo, o futuro também. Se alguém virasse para nós no começo de 2020 e nos dissesse: vai haver uma pandemia, depois uma guerra na Ucrânia,
tudo mudando muito rapidamente. A inteligência artificial, os problemas de saúde mental, as crises climáticas. Educar as nossas crianças e jovens tem se tornado uma tarefa cada vez mais complexa. Nós precisamos ter metodologias modernas e efetivamente comprovadas que nos ajude, pais, professores, a sociedade, a fazer com que as nossas crianças e jovens estejam prontas de verdade para enfrentar os desafios do futuro. Então, por exemplo, nós tivemos uma metodologia implementada na favela da Rocinha, na época que eu trabalhava no Rio de Janeiro, e essa escola que nós implementamos dentro da favela da Rocinha, Sim. que é um dos lugares mais violentos e mais pobres do mundo, né? Ela Sim. foi reconhecida pela Microsoft como uma das 100 escolas mais inovadoras do mundo. Ou seja, a gente pode ir para um lugar que é extremamente pobre e extremamente violento e a gente pode implementar uma escola de excelência. A gente pode levar educação de excelência para os lugares mais inóspitos, mais pobres e violentos do Brasil e do mundo. Perfeito. Eu vou chamar já nessa conversa a Cris Otaviano, que está ao vivo com a gente lá no Palácio do Buriti. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Porta Nova, Yuri, candidato, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você que acompanha esse debate. Candidato, eu queria conversar com o senhor a respeito de outro tema. O senhor tem 5 pilares divulgados ali no site do seu partido de atuação se o senhor vier a ser eleito. Vamos conversar um pouquinho sobre mobilidade. Nessa terça-feira, o atual governo divulgou a redução da tarifa técnica, o repasse para as empresas de ônibus aqui do Distrito Federal e uma licitação que, inclusive, vem sendo questionada e com uma nova licitação em discussão aí na praça, numa soma que pode chegar a 14 bilhões de reais. Como é que o senhor enxerga esse tema, um desafio para as grandes cidades? O senhor repensa esses contratos? O senhor pode vir a propor, por exemplo, ampliação do BRT ou de linhas de metrô? Sim, Cris, a gente precisa não só ampliar as linhas do metrô, mas também pensar em diversificar muito os nossos meios de transporte. Então, a gente precisa pensar em VLTs, em BRTs, mas também pensar, por exemplo, na volta das vans. Mas dentro do nosso programa de governo, a gente prevê uma transição muito rápida para transportes verdes. Então, a gente precisa atrair indústrias, fábricas, que a gente consiga montar aqui no Distrito Federal ônibus, vans e bicicletas elétricas. A gente prevê que nós possamos fazer uma captação de recursos internacionais. Existem vários bilhões de dólares e euros disponíveis lá fora, nos órgãos internacionais, Banco Mundial, por exemplo, para que a gente diminua a nossa pegada de carbono e para que a gente possa trazer para o Distrito Federal, então, a implementação de indústrias de montagem de ônibus, de vans, de bicicletas elétricas, mas também a implementação de plantas solares para que a gente produza a energia solar, já que o Distrito Federal é um dos lugares do mundo onde a gente mais pode produzir energia solar. No mundo todo, aqui é um dos lugares onde a gente mais pode produzir. Então, se a gente implementar, por exemplo, 25 plantas, 25 fazendas de energia solar, a gente pode alimentar essa frota de ônibus, vans elétricas e bicicletas elétricas. A gente precisa diversificar para que a gente não tenha, numa região, todo mundo dependente de apenas uma empresa, de um meio de transporte. É isso que acontece. Se eu moro, por exemplo, em Planaltina, eu fico 100% dependente de uma empresa de ônibus. Se aquela empresa de ônibus que não tem concorrente e, portanto, ela não tem por que melhorar o serviço e ela não tem por que também melhorar o preço, né? Ela não tem com quem competir, então a gente não tem formas de melhorar o serviço que está sendo prestado à população. O que a gente quer é diversificar os serviços e também propor outras formas para que a população possa chegar da sua casa ao seu trabalho ou aonde ela quiser. E dessa forma que a gente está propondo, né, a mobilidade verde, a gente quer reduzir também, transformar o bilhete único a um valor de R$ 4,00 por dia. Então, a gente quer fazer essa transição muito rápida de ônibus, vans, bicicletas elétricas e a gente quer que todos os cidadãos no Distrito Federal paguem por dia um valor de R$ 4,00 e é isso, eles vão poder circular por todo o Distrito Federal e também no entorno com esse valor. Perfeito. Obrigado, Cris. Candidato, nas suas redes sociais eu estava vendo justamente esse ponto da sua capacidade
de atrair investimentos internacionais para o Distrito Federal. Queria saber, além desse que o senhor falou, que investimentos são esses e por que a sua capacidade nesse sentido é maior do que a dos seus concorrentes, ou futuros concorrentes? Eu respondo para cá? Pode ser para mim, pode para mim. Porta Nova, a gente tem uma rede de contatos que é muito grande, né? A família, a gente tem contatos em todos os lugares do Brasil e também porque nós já trabalhamos e tivemos relações com pessoas de outros lugares do mundo, então... E aqui eu estou falando de pessoas da minha família, eu estou falando do meu pai, mas também claro. De amigos da família, né? Que já trabalharam para o FMI, para o Banco Mundial, para a ONU. Eu conheço várias pessoas que trabalham na ONU, pelo fato de eu ter morado também por 4 anos em Nova York. Então, eu tenho esse acesso a várias pessoas. A minha estadia em Nova York me possibilitou esse acesso. Eu conheço muitas pessoas de fundações, de institutos, de organismos internacionais e, por isso, eu entendi durante essa minha passagem em Nova York, eu entendi a quantidade de recursos que estão disponíveis, principalmente para países em desenvolvimento, para que eles possam tratar dos seus problemas. E muitas vezes a gente não tem sequer conhecimento do tanto de dinheiro que é oferecido aos nossos governos e nós não utilizamos esse recurso por pura incompetência. Isso é muito triste. Bom, para falar em recurso, um tema que está em discussão em todas as configurações partidárias nesse momento é a questão do fundo partidário. Todo mundo está discutindo isso, é o dinheiro que vai financiar as campanhas. Fora do ar, o senhor comentou que na sua campanha não vai ser utilizado o dinheiro do PSB, não. Dinheiro do fundo partidário do PSB. Por quê? Exatamente. Bom, primeiro porque todos os partidos hoje eles priorizam a eleição de deputados federais. Infelizmente, com a implementação do fundo partidário, o que a gente vê hoje é que todos os partidos, e aí eu estou simplesmente fazendo uma observação de um fato, eles priorizam a eleição dos deputados federais. Por quê? Porque a partir da eleição dos deputados federais é que os partidos garantem também mais recursos para os partidos. Então, virou essa bola de neve, né? E, ao mesmo tempo, acho que, para mim, já que a gente pode fazer uma captação com pessoas que acreditam que nós precisamos ter uma renovação com qualidade na nossa política, também por uma questão de valores e de moral, a gente prefere não depender do fundo partidário. E de onde virá o dinheiro da sua campanha? De pessoas que acreditam na minha competência e que eu vou fazer uma renovação com qualidade aqui no governo do Distrito Federal. Talvez o senhor seja o primeiro candidato impulsionado por crowdfunding, né, por financiamento coletivo, a concorrer ao GDF, se não estou enganado. Pode ser, é uma inovação também aí. Isso vai ser usado como instrumento de campanha, como marketing, aquela história de sempre levar o marketing da lisura, não tem dinheiro público. Isso é um ativo forte para o senhor, não? Na verdade, o que a gente fala, né, o nosso marketing principal é o trabalho, a inovação, a nossa competência, a nossa experiência, a nossa capacidade de levar o Distrito Federal e a política para um novo patamar. É a capacidade de fazer diferente. Eu estive já em vários estados porque... como a gente sabe aqui que a nossa saúde está caótica, a nossa educação, a gente tem vários problemas no transporte, na segurança. Eu tenho ido a outros estados e municípios para tentar entender o que eles têm feito de diferente daqui. Por exemplo, fui ao Maranhão. O Maranhão, Porta Nova, é o estado que, apesar é um estado pobre em comparação ao DF. Sim. Por exemplo, eles têm 1/4 do orçamento que a gente tem para a saúde. A gente tem 4 vezes mais dinheiro do que o Maranhão tem para a saúde. E o Maranhão foi o estado que fez o melhor enfrentamento à Covid. Eles têm excelentes números, eles tiveram muito menos doentes, muito menos mortes. Eles não têm falta de medicamento, eles não têm problemas de atendimento nas UBS, nas UPAs, nos hospitais. E aí eu fui entender que tipo de políticas eles têm implementado lá que a gente não tem aqui. Por que a gente tem esse caos na saúde acontecendo aqui no Distrito Federal que o governador Flávio Dino não tem lá? Porque o que foi que ele implementou lá que a gente fez diferente aqui? É o maior problema, a gente está com 2 minutos e meio, eu queria fazer uma última pergunta e aí, se o senhor quiser, já encaminho suas considerações finais. É o maior problema do Distrito Federal hoje, saúde ou emprego?
O maior problema hoje é saúde. Saúde está matando imediatamente. Muitas vidas estão... A gente ainda está perdendo muitas vidas por conta do caos na saúde. As pessoas não conseguem atendimento. 5 mil pessoas com câncer não conseguem tratamento. 20 mil pessoas na fila de espera, querendo cirurgias e não conseguem. Muitas pessoas querendo ser tratadas, querendo medicamentos, não conseguem. Está um caos. O caos na saúde é o nosso maior problema hoje. Mas a minha prioridade principal vai ser educação. Tá? Agora, as minhas considerações finais. Sim. Eu estive a minha vida inteira me preparando para estar nesse lugar, Portanova. Certo. Eu quero ser o governador do Distrito Federal porque eu tenho mais experiência. Eu sou PhD em educação. A gente vai resolver educação, a saúde, geração de emprego e renda, mobilidade, segurança. Eu quero o apoio das pessoas. Eu peço às pessoas que me conheçam, que vão até as minhas redes sociais, que me acompanham, que vejam a minha história, que conversem com as pessoas da educação, porque as pessoas da educação, na Secretaria da Educação, professores, diretores, conhecem um pouco mais do meu trabalho. Então, conversem com as pessoas da educação, estudem sobre o meu passado, vejam quem eu sou e venham comigo, porque a nossa campanha vai ser muito linda. Um último minuto, um minuto final aqui. Queria que o senhor destacasse algum outro tema do seu interesse para completar esse tempo aqui dessa entrevista. Geração de emprego e renda. A Perfeito. gente tem certeza que, por exemplo, nós conseguimos pegar um dos programas que é o Educador Social Voluntário, que não é essencialmente uma geração de emprego, mas a gente pode pegar 100 mil postos e criar esses postos como uma forma de fazer uma formação, pegar essas pessoas e fazer com que elas prestem algum tipo de serviço nas delegacias, nos hospitais, nas escolas e ganhem uma bolsa de R$600 a R$1.200. Ou seja, as pessoas estarão se formando, elas estão entre empregos e elas estarão prestando um serviço para o governo do Distrito Federal. Isso existe hoje na educação e a gente vai ampliar. Hoje são 6 mil pessoas na educação, a gente vai ampliar para 100 mil pessoas em todo o governo com bolsas de R$600 a R$1.200. Essa é uma forma. Obviamente, a gente vai captar muitos recursos e vai conseguir trazer muitas empresas também para o Distrito Federal. Perfeito. Candidato Rafael Parente, do PSB, já oficializado, por isso estou chamando de candidato e não de pré-candidato. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Nessa abertura das entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Quero agradecer também a Cris Otaviano, que participou ao vivo com a gente, o Yuri Ascar, lá da redação multiplataformas da Record, do R7. Amanhã tem mais, porque amanhã nossa entrevista será com o candidato Isalci Lucas, do PSDB.